Fala aí galera, beleza? Aqui é o Ney da Speed Plus, tá começando mais um vídeo pro canal. Como que vocês estão aí, tudo bem? Aqui tá tudo bem, graças a Deus, espero que vocês estejam bem também. Galera, hoje eu vou fazer um vídeo aqui, tava mexendo ali já na suspensão do Muttley, e eu lembrei de uma coisa que é uma coisa que às vezes é pouca coisa e incomoda a gente que é mais detalhista, nós que temos nossos fusquinhas. Vira e mexe, acontece, chega aqui na oficina e acontece, e eu vou explicar duas formas que dá para você fazer, uma forma mais simples, um recurso simples e um recurso mais, como que eu posso dizer? Um pouco mais complexo, mas que dá para fazer, que eu uso, já usei bastante, tá? Que seria não vou dizer o mais correto, mas que dá para fazer. Bom, tô aqui com o quadro da suspensão que eu tô montando pro Muttley. O Muttley é uma Fusquinha 66, quem não conhece, aquele que eu mostrei ali agora há pouco. E me veio a ideia de fazer isso nesse quadro para uma pequena correção. Seria uma pequena correção, tá, galera? Não é para fazer um ajuste muito grande, porque até dá para fazer, mas talvez aí no máximo 1 centímetro de recurso você vai ter aqui. Talvez, não sei ainda, não medi. Mas assim, vou falar o que é. Quem nunca, né? Quem tem um Fusca que rebaixou e nunca se deparou com, às vezes, o pneu. Aqui no caso, minha suspensão encurtada não vai representar legal, mas um pneu que fica mais perto de um paralama, e às vezes você vai do outro lado, não dá para me mostrar aqui, mas o pneu tá mais longe, um pneu mais para dentro e um pneu mais para fora. Esses dias atrás, eu mexi na suspensão de um cliente e ele tinha esse problema, pneu para dentro e para fora. Ele fez, o recurso que usaram lá foi aquele alinhamento técnico. Eles importam, galera, eles tiram do gabarito os braços da suspensão. Tira esses braços do gabarito, eles entortam mesmo, eles fazem uma pressão ali com a máquina hidráulica, né, e essa máquina entorta os braços. E eu vou ensinar um recurso, tá, aqui nesse quadro, 2 recursos, tá, vou ensinar os 2 já num vídeo só, tá, e um dos recursos seria o quê? O mais drástico, né, seria você retirar o quadro fora, tá, vamos dizer que a sua suspensão, o pneu fica de um lado ali, fica 2 centímetros dentro do paralama, e do outro lado fica 1 centímetro mais próximo do paralama, né? Fica 1 centímetro para dentro só. Somente um tantinho assim e o outro lado fica um tanto assim para dentro. E você, quando você rebaixou o teu Fusca, você reparou isso, que ele fica, né? O pneu de um lado um pouquinho. E muitas vezes o pessoal busca vários tipos de recurso e tem um recurso muito simples e um recurso mais drástico. Vou mostrar o drástico primeiro aqui. O que eu já fiz nessa situação? Chegou um cliente aqui, pediu para mim fazer, e aí o que eu fiz? Para adequar, né? Eu identifiquei que o carro dele tinha uma diferença no cabeçote, o cabeçote ele foi batido e jogou um pouquinho para a direita, então a roda dele do lado direito, como a roda, ele rebaixou e a roda ficava muito rente ao paralama, de um lado o pneu saiu para fora, um tantinho assim, cerca de 5 milímetros, 5 a 7 milímetros, e do outro lado a roda ficou para dentro, cerca de 1,5 centímetro, mais ou menos. Então, se desse para jogar essa roda do lado esquerdo um pouquinho para fora, a do lado de dentro jogava um pouquinho para dentro, jogasse todo o conjunto ali, ficava o ideal para ele. E o que ele pediu para mim fazer, Ney? Encurta só um lado para mim aí, encurta, sei lá, 1 centímetro de um lado, né, que é o lado que saia para fora, e a gente resolve. E aí, foi o primeiro carro que eu fiz. E eu falei, não, vou fazer melhor. Vamos encurtar, então, 1 centímetro dos dois lados, e eu divido essa torre aqui. Essa torre eu solto essa solda, e jogo o tanto que for necessário para cá. Para que o lado direito, a roda entre para dentro. Mesma coisa aqui. Solto essa solda e jogo o mesmo tanto que eu joguei essa, eu vou jogar essa aqui também. E aí eu divido, né? Foi o que eu fiz para ele. Porque das gambiarras seria a menor. Seria menor gambiarra eu fazer isso do que eu encurtar de um lado só. Ia ficar a mola mais curta de um lado só. Resumindo, ia ficar uma gambiarra. E aí eu fiz isso para ele. A suspensão original do Fusca, ela tem uma margenzinha ali entre a carroceria e a torre, tem uma margenzinha ali que você consegue fazer esse recurso um pouquinho pro lado, pouca coisa, mas tem. Quando a gente fala de suspensão que já vai ser mexida mesmo, no caso dessa aqui, que a gente adiciona uma torre deslocada e a gente encurta a suspensão, a gente consegue ter mais espaço ainda, então a gente tem mais recurso ainda. E agora eu vou falar o segundo recurso, galera, para vocês, que eu tô fazendo aqui nessa suspensão. Talvez nem precisaria, certamente não precisaria, porque eu tô só substituindo, tirando a suspensão que tá no meu carro e colocando essa aqui. O encurtamento dessa aqui é um pouquinho maior, ela tá com 1 centímetro a mais do que a minha lá, então não vai mudar tanta coisa, só que eu pensei, vou deixar um recurso aqui. E o que seria esse recurso? Aqui, se vocês verem, aqui eu já comecei a fazer, mas se vocês verem aqui o furo, se você parar pra pensar, se você pensar que essa peça aqui, ela não tem encosto em nada. Essa peça aqui, essa
essa torrezinha aqui, ela não encosta em nada, pessoal. Ela simplesmente está soldada aqui no quadro. Aqui, por trás, ela não tem onde encostar, não tem nada que atrapalhe se caso eu quiser fazer um retrabalho nessa peça aqui, tá? E o que seria esse retrabalho? Esse retrabalho seria aqui, ó. Pegar... Não dá para fazer muito, tá, galera? Isso aí eu tô falando para vocês porque não tem muito recurso mesmo, tá? Talvez você tenha que fazer até um recurso, aumentar um pouco o furo da carroceria onde passa onde tem aquela borrachinha que vai aqui. Mas é um recurso pequeno, mas assim, que pode... Às vezes é aquele tiquinho que você precisa, que era o caso desse cliente. Ele precisava que jogasse cerca de 7, 8 milímetros pro lado contrário. Então o que daria para fazer aqui? A gente pode desbastar aqui, né? Fazer um desbaste aqui assim, pegar uma caneta que eu vou mostrar melhor. A imagem tá vindo uma claridade lá, tive que aumentar um pouquinho, galera, a claridade, porque senão eu não consigo mostrar, não tem o que eu fazer, não tem como eu tampar aquele sol lá, tá? Aquela claridade que tá vindo lá do web lá. Então, peguei uma caneta aqui, eu vou fazer aqui pra vocês entenderem. Aqui, ó, vamos dizer que eu tirei aqui cerca de 5 milímetros. Vamos dizer aqui mais ou menos vai dar 5 milímetros. E aí, eu... Aqui também, tiro 5 milímetros aqui, que a gente tem que ter esse recurso para os dois lados, né? Aqui embaixo eu já comecei a tirar, vamos dizer que eu tire mais 5 aqui. Eu acho que 5, galera, seria meio que o máximo, tá? Esse recurso é bem pequeno, é só para fazer um ajuste fino mesmo. Seria mais para um ajuste fino, que é o que eu tô buscando fazer lá no meu Fusca. Eu não sei, meu Fusca não tem esse problema, até mesmo porque a roda ela é bem para dentro mesmo, então se tiver uma diferença, antigamente tinha, mas eu corrigi essa diferença no paralama. Geralmente essas diferenças ou é cabeçote torto ou é paralama, tá? Existe, já peguei muito Fusca com paralama curto, um lado é mais estreito que o outro. Teve um Fusca que eu medi o paralama dele, ele tinha diferença de 3 centímetros. Então você imagina 3 centímetros a mais do que o outro paralama. E não é a mais, é a curva do paralama. Ele, na forma, na prensa, na prensagem desse paralama, possivelmente a prensa tem uma diferença que deixou ele um pouco mais largo que o outro. Na verdade, é a mesma quantidade de material. Se você pegar uma trena e medir a circunferência daquela curva, ela batia o mesmo tamanho. Só que se você medisse de um ponto da carroceria até a borda do paralama, ele dava 3 centímetros a mais. Ele estava mais aberto, aquela curva. E isso é um trabalho que talvez o funileiro consiga corrigir, tá? Mas no caso, como ele colocou o paralama novo e reformou, restaurou todo o carro, ele não percebeu, o funileiro não percebeu, só percebeu depois de montar o carro. Então, mas vamos voltar aqui. Então, isso aqui que eu tava falando pra vocês é mais um ajuste fino mesmo. Aqui eu já tirei um pouquinho, deixar esse furo oblongo. Você vai fazer isso aqui, ó. Mostrar aqui. Vai fazer mais ou menos isso aqui. Eu vou mostrar com a caneta. Depois, na hora que eu terminar de fazer, eu mostro pra vocês como que ficou. Ó, ele ficaria um furo oblongo, que seria um furo com uma regulagem, tá? Você aumentando 5 milímetros aqui, 5 aqui, você tem 1 centímetro de curso. Você pode jogar 5 milímetros para cá, ou centralizar, ou jogar 5 milímetros para lá. É pouca coisa, mas às vezes é só o que você precisa. Ah, Inês, se eu quiser fazer um pouco mais, meu, faz, cara, o carro é seu, você pode fazer o quanto você quiser. Você pode jogar o máximo que der aqui em cima, vamos dizer que o máximo seja onde começa a dobra da chapa. Então, eu acredito que isso aqui vai dar mais ou menos daqui aqui, vai dar mais ou menos uns 7 milímetros, tá? Eu acho que isso aí seria o máximo mesmo. E às vezes esse máximo já é o suficiente, tá? Então, vamos dizer aí, vamos deixar como um máximo isso aí, tá? Você vai ter um recurso para jogar essa suspensão para um lado e para o outro aí, sem precisar fazer nada muito drástico. E isso aqui é fácil de fazer, tá? Eu tô fazendo aqui com a minha furadeira, com uma lima rotativa. Então eu coloco aqui e vou gastando. Eu vou gastando e medindo, galera. Eu tô medindo. Aqui, ó, eu comecei a medir esse furo, ele tinha 13. Ó, ele tem 13. Eu comecei a medir, ele tinha 13. Agora, ele tá com... Ó, eu comecei a gastar só de um lado de cá, só. Só de um lado. Agora ele tá com 15. Esse tá com 15, deixa eu medir, esse aqui tá com um pouquinho mais, eu acho. Ó, esse aqui tá com 16, tá? Então, eu já aumentei 3 milímetros desse e quase 3 desse. Então, se eu não quero aumentar muito, mas vamos dizer assim, talvez eu aumente esse aqui com 4 e esse aqui com 4, é só para ter o ajuste fino mesmo, para mim centralizar o quadro, se caso for necessário, aí, de repente puxar um pouquinho para um lado, um pouquinho para o outro, porque a minha suspensão, essas torres, ela passa por dentro da carroceria, então pode acontecer de um lado ficar mais perto do tanque, perto do quadro da carroceria ali, aquele quadro onde encaixa o tanque, tá? Então, eu tô fazendo esse oblongo, não precisa nem fazer muito, um pouquinho já resolve para mim, é mais para ter um ajuste fino, mais para esquerda, mais para direita, resolveu, centralizou, resolveu, apertou os parafusos, tá travado. Aí, galera, feito, ó. Eu fiz aqui, eu joguei cerca de 3,5 para um lado, 3,5 para o outro, tá? Fiz a mesma coisa aqui. E aí, ó o tanto que ele já fica de recurso para você fazer um ajuste fino ali no seu quadro. Nem precisava de tanto, tá? Eu fiz aqui mais para poder mostrar para vocês mesmo. Meu quadro ali, ele tá bem alinhado, não precisaria, mas eu fiz mais para
ter esse vídeo e mostrar esse recurso para vocês aí, ó, que é interessante aí para quando você tem a necessidade de fazer uma regulagem, um ajuste fino aí, um pouquinho para a esquerda, um pouquinho para a direita, né? E, bom, espero que vocês tenham gostado da ideia aí, da dica aí, entendeu? Então, galera, essa é a dica que eu queria deixar para vocês aí, tá? Lembrando que se você fizer esse recurso aqui, e aqui, você jogou para lá, ele pode sair isso aqui da reta do furo. Apesar daquele furo da carroceria ser bem grande, ele pode sair um pouco da reta. E aí você pode ter que talvez fazer também lá. Então, monta no carro, presta atenção, monta, põe os parafusos, joga para um lado e vê se ele vai tampar. Se ele tampar esse furo aqui, você não vai conseguir colocar o parafuso. Então, você faz o teste antes. Ah, tampou, joga para a esquerda. Tampou, joga para a direita. Vamos supor, jogou para a esquerda, não tampou. Para a direita tampou, vai lá do lado interno, direito, né, do carro e desbasta com a lima rotativa também, beleza? Então, galera, um vídeo até rápido, meio curto, eu acho, né? Não sei quanto tempo deu esse vídeo, deu um vídeo curto até. Então, assim, é uma dica que eu tô dando pra vocês, que eu já vi que alguns gringos fazem isso em suspensão nova, tá? Pra ter esse recurso, um pouquinho pra lá, um pouquinho pra cá, pra poder fazer um ajuste fino, e fica legal, tá? Principalmente pra quem não quer encurtar o quadro e às vezes bate o olho, rebaixou o carro, bate o olho e fica lá, a roda saindo um pouquinho para fora. Isso aqui é um recurso muito legal, dá para fazer, é pouca coisa, você consegue jogar até um pouquinho mais, digamos aí, talvez 1 centímetro para cada lado, eu acredito que dê sim, tá? Eu tô falando 7 milímetros, eu acredito que dê, só que daí vai ficar muito perto da dobra da chapa aqui, mas tem espaço para isso, tá? Se você pode abusar até da curva, levar até além da curva. Isso aí vai da tua necessidade aí. Se 1 centímetro for necessário, faça com 1 centímetro. Aumenta também lá. E só tem que lembrar que você tem que medir antes se a sua torre tem espaço, porque às vezes você pensa num centímetro, mas às vezes a sua torre lá tem que ver se ela tem 1 centímetro para ela ir para um lado e para o outro. Se ela tiver 1 centímetro, tenta com 1 centímetro. Se ela não tiver, não adianta você fazer, porque você vai jogar para o lado, você vai ter folga, vai ter espaço ali, mas não vai ter, a torre vai encostar, vai sobrar, você vai abrir demais, a torre vai encostar na carroceria e não vai resolver de nada. Então tem que ficar atento a isso também. Então, galera, espero que tenham gostado do vídeo aí. Vou ficando por aqui, um forte abraço, fique com Deus e até o próximo. Fui!